Olá, este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História aqui pela TV Polo. Nós estamos nos últimos programas falando um pouco sobre personagens da nossa história, nomes de pessoas que passaram pela história de Cubatão e deixaram um legado para a cidade. Hoje nós vamos falar também um pouco sobre uma dessas pessoas que colaboraram para enriquecer a história de Cubatão, colaboraram para perpetuar a memória da história cubatense. Nós vamos falar um pouco de Maria Albertina Pinheiro da Silva Mesquita, um nome tão grande para uma pessoa que fez muito por nossa história, mas que era conhecida por um nome mais modesto. Ela era conhecida carinhosamente por Nenê. A Nenê da biblioteca, a Nenê da Secretaria de Educação, a Nenê que durante muito tempo lutou pela história de nossa cidade. Mas antes de falar um pouco sobre a Nenê, nós vamos falar um pouco da importância que tem essas pessoas, como os que nós já citamos nos programas anteriores. A importância dos memorialistas, daquelas pessoas que viveram uma parte da história e que teve a preocupação de passar essa história, de escrever essa história e de deixar registrado fatos corriqueiros do dia a dia de uma cidade, de uma comunidade, que os livros de história costumam não registrar, mas que é importante para a construção da identidade nossa enquanto cidadãos e cidadãs de um bairro, de uma cidade e mesmo de um país. São esses memorialistas que, através de suas memórias, nos ajudam a compreender o próprio processo histórico que nós vivemos. A história de Cubatão está repleta destes personagens que não deixaram morrer fatos importantes, embora pequenos de determinada época, mas que nos ajudam a compreender o contexto da história de nossa cidade. Maria Albertina, ou a Nenê, ela nasceu em Cubatão em 1954. A cidade que nesse momento começava a crescer com a construção da refinaria Presidente Bernardes e que já trazia muitas pessoas de outros estados do Brasil para trabalhar na construção dessa nova cidade. Nenê vem de famílias tradicionais que remontam o início do século XX, o início do século passado, e que ao longo deste tempo deixou aí um grande legado para a história do município. A Nenê, ela, como eu disse agora há pouco, passou por setores da municipalidade onde conseguiu deixar impresso a sua marca. Foi secretária de Educação no governo do ex-prefeito Passarelli. Ela iniciou a carreira como professora do antigo Mobral, aquele movimento de alfabetização do início da década de 70, ministrando aula ainda na extinta Vila Parise. Seu último cargo foi na Biblioteca Municipal. Ela foi chefe da Biblioteca Municipal a partir de 2001, vindo a se aposentar no ano de 2004. Nesse curto período em que ela foi chefe da biblioteca, ela conseguiu impulsionar diversos projetos de resgate da história. Eu sou testemunha ocular deste trabalho da Nenê, porque nesse momento eu trabalhava no Arquivo Histórico e junto com ela pudemos resgatar, por exemplo, uma manifestação cultural antiga de nossa cidade,
e que há muito tempo já havia sido esquecida. A festa de São Lázaro. A festa de São Lázaro era uma festa importante a partir da década de 40 até a década de 60, quando acontecia uma grande procissão que começava na Capelinha de São Lázaro, uma capela que existia no início da subida da Serra do Mar, e saindo da Capela de São Lázaro, chegava à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Lapa, onde havia uma grande festa. Essa festa de São Lázaro durou durante todo esse período, da década de 40 à década de 60, sempre unindo a família dos cubatenses que tinham neste evento um marco da cultura da cidade. A festa deixou de existir até por conta do progresso, da construção das indústrias, da vinda de pessoas de outros estados para Cubatão, deixou de acontecer. E em meados, então, de 2002, 2003, ela foi resgatada por uma iniciativa de Maria Albertina. Aconteceram algumas edições, sempre com o apoio da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Lapa, e a festa pôde, então, recobrar a sua existência, depois de décadas de inexistência na cidade. Foi através dela, então, que outros projetos também puderam voltar a acontecer de iniciativa de resgate da memória da cidade. No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história da Nenê, através de um historiador da cidade e que escreveu um texto bastante significativo sobre a Maria Albertina. Até já. Como escapar das fake news? Hoje aprenderemos uma técnica bem simples para identificar sites falsos. Essa técnica consiste em observar com atenção a URL, ou em outras palavras, o endereço do site no qual você está acessando. Quando entrar em um site, repare bem na barra de endereço do seu navegador e leia atentamente a URL do site. Muitos sites falsos tentam imitar a aparência de sites tradicionais. Porém, URLs de sites diferentes nunca podem ser iguais. Dessa forma, endereços falsos costumam ter pequenas diferenças em relação às URLs dos sites originais. Percebendo essas diferenças, você consegue identificar páginas falsas e evitar a disseminação de fake news. Por isso, não compartilhe notícias falsas. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando sobre a Maria Albertina, a Nenê, falando um pouco sobre a biografia desta pessoa que muito lutou pela história da cidade, pelo resgate da cultura de Cubatão. Eu vou fazer a leitura agora de uma matéria que foi publicada no jornal A Tribuna, no dia 9 de abril de 2006, de autoria do Joaquim Miguel Couto. O nome é conhecido por toda a população de Cubatão, porque é o nome de uma importante avenida da cidade. Joaquim Miguel Couto é descendente do Joaquim Miguel Couto, que dá nome à avenida, uma família bastante antiga na cidade, uma família pioneira na produção da banana e que foi muito importante para a história da cidade. O Joaquim Miguel Couto é professor na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e escreveu um livro que, na verdade, é o resultado da dissertação de mestrado sobre a história da industrialização de Cubatão.
conheceu a Nenê numa das pesquisas que fazia no Arquivo Histórico, no início dos anos 2000. E resultado dessas conversas que ele teve com a Nenê na época, ele escreveu então essa matéria que foi publicada no Jornal A Tribuna no dia 9 de abril de 2006, num caderno comemorativo ao dia do aniversário da cidade. O título da matéria é: Ela foi professora, diretora de escola e supervisora da Biblioteca Municipal. E o texto diz o seguinte: ela nasceu em Cubatão, que começava a sair do cultivo de grandes bananais e partir para o desenvolvimento industrial. A cidade era bem modesta. A pequena menina recebeu de seus pais o nome de Maria Albertina Pinheiro da Silva, mas logo ficaria conhecida em todo o município como Dona Nenê. Quando era criança, olhava quase sempre para o alto da Serra do Mar, costume natural do povo que vive no sopé da grande encosta. Dizia que, lá em cima, naquela grande construção da usina Henry Borden, ficava a Casa de Deus. Mais tarde, deve ter ficado frustrada ao saber que a Casa de Deus não passava da grande caixa d'água da hidrelétrica de Cubatão, por onde saíam os dutos que desciam a serra. Formada, Dona Nenê foi trabalhar como professora na rede municipal de ensino, depois virou diretora e ocupou o cargo de secretária municipal de educação. Por fim, era supervisora da Biblioteca Municipal, situada na Avenida 9 de Abril, em prédio de saudosa memória de tantos cubatenses. Gostava do livro Zanzalá de Afonso Schmidt. Não esquecia o personagem chamado Maestro Flanela. No entanto, achava outros livros de Schmidt muito chatos. Por mais que gostemos e nos orgulhemos do nosso maior escritor cubatense, temos que respeitar o gosto de nossos amigos. Conheci Dona Nenê há pouco tempo, em setembro de 2000, quando fui ao Arquivo Histórico, situado atrás da Biblioteca Municipal. Estava iniciando minha pesquisa sobre o polo industrial e resolvi estender os estudos à própria história de Cubatão. Enquanto conversava com os funcionários do Arquivo Histórico, Wellington Borges e Francisco Torres, Albertina chegou e logo foi informada sobre quem era o visitante. A supervisora da biblioteca soltou a provocação. Que história é essa que meu bisavô, Manuel Jorge, tramou o assassinato de Joaquim Miguel Couto? Nunca soube disso. Albertina não tinha gostado da história que tinha escrito em 1999 sobre o passado de minha família e que fazia referência à tentativa de assassinato publicada no jornal A Tribuna, publicada no ano de 2000. Expliquei à Dona Nenê que a história era real e que, tempos depois, Manuel Jorge ainda se casaria com a sobrinha de Joaquim Miguel, Úrsula do Couto. Assim, se ela era descendente de Manuel Jorge, também era descendente de Úrsula do Couto e, portanto, da família Couto. Tanto ela quanto eu éramos descendentes de Miguel Francisco do Couto e Maria do Couto, personagens de histórias pitorescas do passado colonial de nossa cidade. A partir desse momento, deixei de chamá-la de Dona Nenê para chamá-la de Prima Nenê. Parece que Albertina gostou da nova situação. Recordo que, na fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Cubatão, em abril de 2002, Albertina fez um pequeno discurso dizendo pertencer à família Couto, o que muito nos agradou. Albertina era uma pessoa ativa, lutava pelas coisas, principalmente pelo benefício da educação e da cultura de sua cidade. Foi dela o projeto de gravar em vídeo depoimentos de nossos moradores
mais antigos para o arquivo histórico, além da publicação sobre a história da Avenida 9 de Abril e do próprio prédio da Biblioteca Municipal. Era uma mulher de ação, enquanto muitos outros, inclusive eu, ficávamos apenas nas ideias ou nas palavras. Esse é então o depoimento do professor Joaquim Miguel Couto sobre a Nenê, sobre a professora Maria Albertina. Infelizmente, a Nenê, no ano de 2005, acometida por um câncer, veio a falecer no dia 3 de outubro de 2005, deixando aí uma legião de pessoas saudosas de suas conversas, de sua amizade, familiares inclusive, que até hoje, né, nos contam histórias suas que nos fazem ainda ter muita saudade dessa querida amiga. Por hoje, então, ficamos por aqui. Falamos, então, da Maria Albertina, da Nenê, como uma das nossas homenageadas nesse quadro em que resgatamos a história de moradores antigos de nossa cidade. Até a próxima!